Imagina alguém que todos os dias coloca o seu despertador para tocar 5 horas da manhã. Acredito que essa é uma realidade de muitos aqui, talvez. Essa pessoa diz que quer saúde, mas nunca vai ao médico, não faz atividade física, nem procura ter uma alimentação saudável. Quer estabilidade, mas nunca organiza suas finanças. Quer uma família unida, mas nunca reserva tempo para conversar. Quer crescer espiritualmente, mas nunca separa momentos para Deus. Essa pessoa vive repetindo: eu valorizo isso, mas os seus hábitos declaram outra coisa. Suas prioridades reais estão em outro lugar. Prioridade não é o que afirmamos com palavras. É o que sustentamos com o tempo, com o nosso esforço, com a nossa atenção, com o nosso sacrifício. É por isso que a vida dessa pessoa começa a se desajustar. Não porque deseje coisas ruins, não deseja nada ruim, mas porque colocou o que é essencial em segundo plano, acreditando que de alguma forma tudo continuaria funcionando. Tal pessoa até percebe que sua saúde vai piorando, vai de mal a pior. Ela percebe que as contas vão se acumulando, que sua família está se distanciando, que a sua alma está esfriando. Mas ela sempre pensa da seguinte maneira: quando tudo se acalmar, eu arrumo tudo isso. Só que o acalmar nunca chega. Porque a própria desordem das prioridades gera o caos que ela está vivendo. E assim estava o povo de Deus nos dias de um dos seus profetas do Antigo Testamento. Eles queriam a bênção de Deus, queriam a proteção de Deus, queriam a presença de Deus, mas não davam a Deus o lugar que era dele, o lugar que era de Deus. Construíam suas casas enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas. Talvez acreditando que quando tivessem mais tempo, quando tivessem mais conforto, mais recursos, então eles colocariam Deus em primeiro lugar. Mas a prioridade não começa quando está sobrando algo. A prioridade começa quando decidimos quem ocupa o centro. E quando o centro não é Deus, tudo ao redor perde o eixo. Quando o centro não é Deus, tudo ao redor perde o eixo. Isso nos faz refletir, nos leva a refletir sobre o que estava acontecendo no livro do profeta Ageu, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento. Para facilitar, você pode abrir o Evangelho de Mateus e voltar aí algumas casinhas, e você já vai chegar no livro do profeta Ageu. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe na leitura, explanação e aplicação dessa passagem bíblica, Ageu capítulo 1. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de ler Tua palavra, meditar nela. Nos ajuda, ó Deus, a aplicá-la em nossas vidas. Ilumina-nos, ó Espírito, nesse tempo que teremos tão curto, mas que tenha, ó Deus, profundas consequências duradouras para a nossa vida, nosso relacionamento contigo, com o Teu povo, com a vida de maneira geral. É isso que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. O livro de Ageu, ele se encaixa na história fornecida para nós através do livro de Esdras, também no Antigo Testamento. Após a empolgação com a volta da Babilônia, o povo caiu em um ciclo de desvio, um ciclo de desânimo. Isso tudo provocado por algumas coisas, por exemplo, a oposição das pessoas que já estavam lá na terra onde eles voltaram para se assentar. E isso gerou negligência espiritual,
isso gerou pobreza material, e isso se estendeu, pasmem, por quase 15 anos. Mais de uma década o povo permaneceu nessa mesma situação. Apesar do início prometedor, com a construção do altar, com o lançamento dos alicerces do templo, a oposição conjunta de alguns oficiais samaritanos, de alguns persas, trouxe um impasse para o trabalho dos judeus. A aparente falta de familiaridade, talvez, com o templo por parte da geração que nasceu na Babilônia, eles nasceram lá, não viram nada do templo, a destruição, nada. Quando eles voltaram, aquilo não fazia, talvez, muito sentido para eles. Essa falta de familiaridade e também um certo conforto diante de tudo que estava acontecendo, que muitas vezes é a nossa tendência humana, certo? Essa tendência humana de colocar o conforto material adiante do nosso compromisso espiritual, parece que tudo isso se combinou com as pressões externas e provocou aquela interrupção do trabalho. Os judeus pararam o trabalho. Nesse período de 15 anos, a Pérsia passou por grandes mudanças. Era quem estava dominando na época. Ciro, ele morreu por volta de 530 a.C. Ele deixou um filho chamado Cambises II no reinado como seu sucessor, mas esse homem ele cometeu suicídio. Teve uma história lá um pouco problemática, enrolada, e acabou que ele cometeu suicídio. Daí, depois, surgiu um homem chamado Dario. Dario era um príncipe de sangue real, mas sem parentesco direto com Ciro. E ele subiu ao trono e ele enfrentou uma série de rebeliões por todo o império. Na verdade, boa parte dos 2 primeiros anos do governo de Ciro foi para abafar, administrar essas rebeliões. Então, quando a Babilônia ela foi subjugada em 520 a.C., as unidades administrativas do império elas ascenderam à suzerania de Ciro. Então, esse é o contexto que nós temos por trás do livro do profeta Ageu. Foi nesse contexto que Ageu ministrou as suas profecias ao povo de Israel. Não havia dúvidas de que os judeus ainda estavam sob o controle persa. Isso não há dúvida. Nós podemos perceber que as expectativas messiânicas dos judeus elas foram despertadas por conta daquelas reviravoltas no Império, por conta daquela revolta generalizada no Império. Mas Deus fez questão de colocar no lugar certo as expectativas do povo judeu, quando ele consolidou Dario no poder. Na verdade, Ageu pode até ter escrito esse livro para corrigir falsas esperanças de messianismo humanamente induzido do seu próprio povo, tornando claro para ajudar que só o Senhor poderia concretizar a realização das suas esperanças. Não havia uma pessoa humana, simplesmente, meramente, que pudesse fazer isso, somente Deus. No decorrer do livro, é muito curto, são 2 capítulos apenas, nós percebemos e perceberemos que o problema da inversão de valores na vida daqueles que haviam retornado do exílio era muito patente, era muito notório. E para chamar a atenção dessas pessoas, o Senhor proferiu 4 profecias por meio de Ageu ao povo que havia retornado a Jerusalém anos atrás, lá do cativeiro na Babilônia. E o meu propósito com todos aqui hoje à noite é muito simples, muito direto, objetivo. O meu propósito é que você e eu entendamos a real necessidade de ter Deus como verdadeira prioridade das nossas vidas. E para atingir esse objetivo, nós iremos ver a primeira profecia de Ageu aqui e notar como Deus trabalhou na vida dos ouvintes para que eles tivessem o Senhor como verdadeira prioridade. Então, nessa primeira profecia, nós observamos que Deus mostra que Ele não era a prioridade do povo.
A mensagem clara dessa primeira profecia é mostrar para o povo que Deus não era a prioridade deles. Versículo 1 até o versículo 15 do capítulo 1. Nós observamos já no versículo 1 que no começo do reinado de Dario, aí por volta de 520 a.C., a palavra do Senhor veio aos líderes do povo, tanto Zorobabel como Josué, por intermédio do profeta Ageu. Olha o que diz o verso 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. A primeira coisa que nós observamos nesse versículo 1 é a responsabilidade da liderança de Israel. O que fica patente para nós aqui, quando nós lemos esse primeiro versículo dessa primeira profecia, é que os líderes de Israel são responsáveis diante de Deus. 4 pessoas são apresentadas nesse versículo: Dario, o rei; Ageu, o profeta; Zorobabel, o governador; e Josué, o sumo sacerdote. Dario era o novo monarca do Império Medo-Persa, que veio a dominar o anterior Império Babilônico. Dario ele foi o responsável humano, na verdade, direto pelo retorno dos judeus para a terra natal. Quando nós observamos lá no livro de Esdras, nós percebemos isso. Bem como pela viabilidade econômica. Saiu dinheiro dos cofres do Império Medo-Persa para que fosse financiado a volta dos judeus e também a reconstrução do templo. E eles, de fato, iniciaram esses trabalhos de reconstrução do templo de Jerusalém. Nós não temos muitas informações sobre o profeta Ageu. O fato dele ser mencionado apenas como o profeta é um indicativo de que era alguém muito conhecido por aqueles que leriam os seus escritos, pelos receptores das profecias. Por isso, não era necessário a menção da sua ascendência, dos seus pais, dos seus familiares, dos seus ancestrais. Parece que Ageu também era alguém de idade bem avançada. Talvez até fizesse parte da geração que viu o templo destruído, o antigo templo destruído pelos babilônios anos antes do exílio. Porque Ageu ele sempre é citado, sempre é mencionado antes de Zacarias. Ageu e Zacarias estão conectados nessas profecias, nesse mesmo período, no mesmo ambiente que eles estão profetizando para o povo de Israel. Em Esdras capítulo 5, verso 1 e capítulo 6, verso 14, sempre é mencionado Ageu antes de Zacarias. Talvez isso seja um indicativo de que ele era dos dois o mais velho e talvez alguém já de idade bem avançada. Mas o que nos chama a atenção aqui é que, em primeiro lugar, Deus dirige a sua exortação à liderança de Israel. Deus dirige a sua palavra aos responsáveis pelo povo de Israel. Antes de direcionar a sua palavra à população judaica como um todo, a liderança é chamada por Deus meio que de canto e eles ouvem do Senhor a sua exortação, a sua repreensão. Tanto a liderança política, Zorobabel, como a liderança espiritual, Josué. Eles são os primeiros a ouvirem a repreensão do Senhor. Claro que o Senhor, ao falar com os líderes, também está se dirigindo de maneira indireta ao povo, de maneira geral. Mas o ponto aqui é o da responsabilidade da liderança para o que estava acontecendo naquele momento. Qual era o papel dessa liderança na mudança esperada por Deus na vida do seu povo. Então nós percebemos aí a responsabilidade dessa liderança. A partir do versículo 2, nós notamos o que é que realmente importava para aquelas pessoas. O que realmente importava para o povo. Versículo 2 até o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída.
Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? As casas das pessoas eram mais importantes, eram mais urgentes do que a casa de Deus. A expressão "assim diz o Senhor", ela marca há muito tempo atrás, antes dessa profecia, os anúncios dos enviados de Deus. Desde Moisés até o período pós-exílico, essa era uma marca de que aquela mensagem transmitida por aqueles enviados, mensageiros humanos, na verdade eram mensagens vindas de Deus, da parte de Deus. Era uma espécie de marcador de que a mensagem anunciada ao povo era uma mensagem realmente enviada por Deus. Êxodo 4, Josué 7, Juízes 6, 2 Samuel 7, Isaías capítulo 7, todos esses textos corroboram essa verdade. O texto, ele apresenta um certo distanciamento de Deus para com o povo, se você notou aí na leitura. Quando, por exemplo, o Senhor, ele se refere ao povo como este povo. É uma expressão de distanciamento. Deus está falando do seu povo como este povo. Deus não se refere ao povo como geralmente ele faz. Geralmente Deus chama o seu povo de meu povo. Mas aqui ele coloca de uma maneira diferente. Este povo. Isso nos dá um indicativo do sentimento divino em relação ao descaso dos judeus para com o próprio Deus. O fato é que o povo que havia retornado para Jerusalém não estava interessado na reconstrução do templo. Eles retornaram para isso. Mas eles não estavam interessados na reconstrução do templo. Apesar dos alicerces devidamente limpados, como nós lemos em Esdras capítulo 3, versículo 10, do altar do sacrifício está em pleno uso também, como é dito lá em Esdras capítulo 3, verso 2, nada mais foi feito após isso. Os judeus estavam, de fato, satisfeitos com aquilo que já haviam realizado. Achavam que já era o bastante ter feito aquilo. A verdade é que o desânimo tomou conta do povo de maneira geral. Todos eles estavam desanimados. A missão que eles chegaram em Jerusalém para cumprir, ela foi parada. Eles estavam desanimados. E há algumas razões para esse desânimo. As razões para isso, elas são um pouco complexas, mas nós podemos aqui dar algumas rabiscadas e observar pelo menos duas dessas razões. E uma das razões foi o desânimo que atacou o povo em pelo menos duas frentes. A primeira é que, apesar daquela exultação inicial que eles sentiram quando chegaram, como é descrito lá em Esdras, capítulo 3, versículo 11, uma alegria que não era sentido por todos. Não era uma alegria geral. Os judeus mais idosos, que conheceram o primeiro templo, em vez de se alegrarem pela reconstrução, nós lemos em Esdras 3:12 que eles ficaram lamentando. Eles tinham visto a suntuosidade do outro templo. Eles estavam vendo lá o pedregulho lá, o que restou, e eles lamentaram. Mas, por que esses idosos eles estariam tão tristes? É possível que, apesar deles buscarem reconstruir sobre os antigos alicerces, fosse possível que eles vissem que não ia ficar nem mesmo parecido com o que era. Na época de Salomão, a mão de obra era gigantesca. Na época de Salomão, o financiamento era gigantesco. Na época dos judeus aqui agora, era tudo mais precário. Apesar de ter financiamento estrangeiro, apesar de ter mão de obra dos que voltaram com Zorobabel e também na liderança de Esdras, Neemias, mas comparado ao que foi, a perspectiva é que não ficasse tão bom. A perspectiva é que não ficaria exatamente igual ao
que era. Isso pode ter se tornado um fardo para quem estava trabalhando a grandes custos. Porque eles lembravam dos dias de Salomão e como foi o resultado. Então veio o desânimo. Mas também a segunda frente do desânimo veio exatamente por conta dos inimigos. Os inimigos samaritanos, que preteridos no trabalho de reconstrução, como é dito lá em Esdras 4, verso 1 a 3, eles se dispuseram a pagar quem trabalhasse ativamente para desanimar os construtores. Que coisa! Eles estavam ali para fazer com que, olha, eu posso até pagar para você para desanimar todas as pessoas para que essa construção ela não vá para frente. Esdras capítulo 4, verso 4 e 5. Esses inimigos, eles se empenharam ainda mais e até acusaram os judeus diante das autoridades. Claro, com mentiras, inverdades, até que a obra ela foi embargada. Está lá em Esdras capítulo 4 também, verso 6, 12, 13, 24 e 25, tudo isso que nós acabamos de falar. Então, mesmo havendo recurso para que a população ela pudesse lutar pelo direito da reconstrução do templo, já que o imperador Ciro havia permitido, havia ordenado isso, deixado escrito, lá em Esdras capítulo 1, verso 2, chegou uma hora que o desânimo ele foi mais forte. Muito mais forte do que o desejo e a responsabilidade de ver o templo de pé. Essas foram, de fato, realidades naquele momento. Mas o que o texto deixa claro para nós é que essa não foi a principal e preponderante razão para a paralisação da obra do templo. Não foi. Porque o Senhor faz uma pergunta direta ao povo. Por que eles estavam desanimados para investir tempo, energia, recursos na construção da casa de Deus e não estavam desanimados, sem tempo, sem energia, para a construção das suas próprias casas? Sabe por quê? Porque o real motivo não eram os desânimos causados por fatores externos, mas um sentimento egoísta, materialista, dentro dos corações daqueles que retornaram para a sua terra natal. O ponto-chave era este. Não era algo meramente externo, mas algo interno, algo do coração daquelas pessoas. Essa era a situação do povo de Judá nesse exato momento. No versículo 5 a 7, nós observamos um desdobramento disso. Nós percebemos no verso 2 a 4 o que de fato importava para aquelas pessoas, mas no versículo 5 a 7 nós observamos o que era que isso estava causando na vida prática, na realidade daquelas pessoas. Nós podemos observar a situação prática deles aí a partir do versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chegou para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. A colheita era escassa, a comida não fartava as pessoas, a bebida não satisfazia, a roupa não protegia e o salário não rendia. A agricultura não estava em bons tempos para a população. As refeições estavam drasticamente empobrecidas, fazendo com que a população não se fartasse da comida. A bebida, muito provavelmente aqui referindo-se ao cultivo, ao manejo do vinho, não trazia saciedade, talvez pela baixa quantidade produzida. A produção de roupas não chegava a alcançar o objetivo mínimo. A proteção contra as baixas temperaturas da região no anoitecer. Os rendimentos obtidos pelos trabalhadores não acompanhavam os altos custos da época,
fazendo com que o dinheiro sumisse de repente. Por 2 vezes, se você notou aí, o Senhor chama o povo a refletir. Considerem, pensem, reflitam. Eles deveriam refletir, eles deveriam ponderar pausadamente a respeito de toda essa situação e o que estava levando a tudo isso. Por que eles estavam passando por tudo isso? O que era que estava levando o povo a estar naquela situação? Aí no versículo 8 nós temos uma ordem direta de Deus. Verso 8, Deus dá uma ordem ao povo. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Diante de tudo isso, Deus manda que o povo busque o material para a casa do Senhor. Porque é nela que ele seria glorificado. Era no templo que ele seria glorificado. Ir, trazer e reconstruir são os verbos aí no imperativo que são dirigidos aos judeus. Os 3 verbos expressam a ideia de necessidade de muito esforço, grande dedicação e bastante paciência das pessoas. Ou seja, não seria uma tarefa realizada de maneira muito fácil, nem muito menos da noite para o dia. Não seria imediatamente. Não seria da noite para o dia que eles concluiriam a tarefa deles. Logo, não realizariam a vontade de Deus por meio de um mero impulso, como aquela expressão que nós usamos muitas vezes, no calor da emoção. Não. Mas a recompensa era que o Senhor estaria satisfeito. Deus estaria satisfeito e ele seria glorificado na realização do trabalho, no término do trabalho, na reconstrução do templo. O templo construído era um indicativo palpável de restauração da glória de Deus. A glória de Deus estava sendo restaurada. Era uma demonstração palpável de que Deus não perde as suas batalhas, Deus não esquece do seu povo. Ter o templo reconstruído era uma mensagem visível disso, de que Deus não esquece do seu povo, Deus não perde nenhuma das suas batalhas. A partir do versículo 9, o profeta Ageu, ele nos informa da causa, a causa do problema. Olha comigo aí o versículo 9 até o versículo 11. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A inversão do povo em suas prioridades fez com que Deus retivesse as suas bênçãos materiais diante deles. É fato aí. O Senhor das estações, dos ventos, das águas, da terra, de maneira soberana e didática também, para que eles aprendessem, para que eles entendessem a mensagem de Deus, fez com que os mantimentos que eles tanto almejavam não vingassem. Porque eles não almejavam, em primeiro lugar, a pessoa de Deus, representada de maneira concreta na reconstrução do templo. O foco egoísta em suas próprias residências fazia com que eles esquecessem de Deus, com que eles esquecessem do motivo que eles haviam retornado para Jerusalém. Primeira coisa que eles deveriam fazer, e era exatamente nisso que eles estavam falhando. Aí o versículo 12 é fenomenal.
nós percebemos no versículo 12 algo que nós não percebemos com frequência na narrativa bíblica: o arrependimento do povo. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Espantosamente, de maneira rápida e espantosa, nós observamos uma resposta positiva dos judeus. Eles atenderam e eles temeram. E isso não é de maneira nenhuma, como eu falei anteriormente, o que nós observamos dentro do enredo bíblico de maneira geral. Muito pelo contrário, o que nós constantemente observamos é que quase sempre o povo reage de maneira endurecida. Não se arrependem, ouvem e não se arrependem. Nós percebemos uma falta de atenção, uma falta de submissão, até que prolongada, do povo à palavra profética. Esse era o duro trabalho que a maioria dos profetas tiveram de enfrentar. O de não verem, enquanto ainda estavam vivos, os frutos de arrependimento da plateia deles. Eles pregavam, eles anunciavam, eles profetizavam, e eles não conseguiam ver o fruto de arrependimento naqueles que ouviam as suas profecias. Mas aqui é uma situação diferente. Aqui é algo fora da curva. De maneira quase que imediata, os judeus atendem à voz de Deus. E ainda mais impressionante é que, além de atenderem à voz do Senhor, veio ao coração do povo temor a Deus. Veio ao coração do povo o temor de Deus. Ou seja, um respeito reverencial que somente é devido ao Senhor. Eles perceberam que estavam diante do Deus Criador dos céus e da terra, diante de quem todos os elementos da criação prestam obediência, ou pelo menos deveriam prestar. Então nós percebemos isso maravilhoso, de maneira maravilhosa acontecendo ali naquele momento, o povo respondendo de maneira positiva à mensagem de Deus, arrependido do que estavam fazendo ou do que não estavam fazendo. A partir do versículo 13 até o 15, nós então notamos a ação sobrenatural de Deus no interior de cada uma daquelas pessoas. A ação sobrenatural de Deus no interior de cada um do povo. Olha comigo o verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do mês do 2º ano do reinado de Dario. Deus despertou o espírito de todos para que eles atendessem à voz do Senhor. Encontramos aqui, irmãos, talvez o que seja uma das frases mais importantes de Deus para o seu povo que nós lemos nas Escrituras Sagradas. A frase em que o Senhor diz: eu estou com vocês. Talvez essa seja uma das frases mais importantes que Deus diz para o seu povo na sua palavra. Eu estou com vocês. Ou seja, Deus realmente está comprometido com a vida de cada um daqueles que fazem parte do seu povo e com as suas respectivas demandas. Deus está envolvido direta e pessoalmente com as nossas vidas. Ele não é um Deus distante que está olhando tudo lá de cima, imparcial, sem sentir nada, sem se importar. Muito pelo contrário, Ele está totalmente envolvido, diretamente ligado
diretamente comprometido com as pessoas e com as suas demandas. Deus está presente na vida do seu povo. É o próprio Senhor quem age diretamente no coração dos líderes, tanto no âmbito político quanto no âmbito espiritual, mas também Ele age no coração de todas as pessoas. Ele age no coração dos liderados. É Ele quem desperta todas essas pessoas para o trabalho. É o Senhor quem faz com que o espírito deles desperte e eles ajam de maneira positiva a obedecerem a ordem do Senhor após o arrependimento. Somente após esse despertamento, eles iniciam o que, pelas suas próprias iniciativas, estava parado há quase 15 anos, há mais de uma década. É assim que nós agimos quando Deus não está nos despertando no coração. É assim que nós reagimos diante da palavra do Senhor quando o Senhor não está despertando o nosso espírito. Letargia, parados, braços cruzados, mas o Senhor, Ele misericordiosamente, graciosamente, Ele age de maneira contrária para que nós respondamos a Ele de maneira positiva, da maneira que Ele espera que seja a sua e a minha resposta. Olhando para essas explicações dessa primeira profecia, eu queria tirar algumas aplicações, algumas lições práticas para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida de igreja local. Então eu queria que você tivesse um pouco mais de paciência, e nós gastaremos um pouquinho de tempo aqui e tentaremos observar como esse texto se aplica, apesar de ser do Antigo Testamento, à nossa realidade atual, à luz do Evangelho do Novo Testamento. E a primeira lição que nós podemos observar, olhando para esse texto do Antigo Testamento, do livro de Ageu, é a seguinte: a responsabilidade da liderança não deixará de ser cobrada pelo Senhor. A liderança, de fato, é responsabilidade. Liderar realmente é responsabilidade. É isso que nós percebemos aí no versículo 1. Liderar não é algo fácil, porque, acima de qualquer outra coisa, envolve uma responsabilidade com Deus. Liderar uma família, por exemplo, envolve muitos desafios que somente entenderemos quando estivermos no exercício dessa liderança. Eu creio que muitos aqui entendem exatamente isso. Deus deu esta responsabilidade, esse privilégio, inclusive à figura masculina dentro do lar. Paulo, em 1 Coríntios 11:13, em Efésios 5:23, diz que o homem é o cabeça da mulher, ou seja, ele é quem deve assumir esta responsabilidade / privilégio. Aos jovens aqui, rapazes, que almejam um dia constituir uma família, devem pensar seriamente sobre isso, devem nutrir uma atitude proativa rumo ao amadurecimento constante, para que no futuro essa liderança ela seja exercida de maneira fiel num futuro lar que seja constituído. Infelizmente, o que nós percebemos é que muitos jovens cristãos não estão comprometidos com isso. Não estão comprometidos em trabalhar arduamente para assumir certas responsabilidades. Infelizmente, pelo contrário, nós observamos muitas vezes esquivando-se de assumir certas responsabilidades que deveriam ser assumidas agora como uma espécie de preparação para outras que seriam assumidas no futuro. Mas, para você que já recebeu essa responsabilidade, que já constituiu uma família, a pergunta que cabe é: você já assumiu essa responsabilidade efetivamente? Alguns homens acham que por serem casados e terem filhos, já são efetivamente homens responsáveis. Isso é um engano, porque muitos homens hoje não têm exercido a responsabilidade e a liderança que deveriam exercer dentro dos seus respectivos lares. Essa é uma preocupação que precisa
surgir, brotar dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. Além do âmbito familiar, liderar uma igreja local envolve responsabilidades que muitas vezes não chegamos nem mesmo a ponderar antes de assumir. E eu digo isso com propriedade. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Se esse texto não faz com que nós balancemos nossas pernas, é difícil compreender. A carga sobre os ombros dos líderes eclesiásticos não é pequena. E o texto bíblico, ele já nos adverte para essa responsabilidade antes mesmo de nós assumirmos essas responsabilidades. Mas quando nós estendemos essa perspectiva para além do ministério pastoral, nós podemos ponderar. Se você tem pensado em assumir alguma liderança na igreja local, saiba que liderança envolve responsabilidades. E responsabilidade envolve ter prioridade. Ter prioridade. Se as nossas prioridades não estiverem no devido lugar, aquilo que estiver sob a nossa responsabilidade não vai ter a aprovação de Deus. E ainda mais, vai trazer consequências negativas para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando os líderes não estão com as suas prioridades bem definidas, algumas coisas ruins elas podem acontecer. E muitos dos seus liderados podem vivenciar exatamente esse mau exemplo dos seus líderes. É como diz Ageu, capítulo 2, verso 11 a 14, que nós observaremos detalhadamente em outro momento, que é muito mais fácil influenciarmos e sermos influenciados para o mal do que para o bem. É mais fácil sermos influenciados e influenciarmos os outros a fazermos a obra do Senhor de qualquer forma do que da maneira correta. Liderança envolve responsabilidades e responsabilidade envolve diretamente prioridade. Termos prioridade, sabermos o que é prioritário. Agora a pergunta que eu lhe faço é: como nós poderíamos suportar tais exigências de Deus sem o Senhor Jesus Cristo? Impossível! Você e eu não teríamos cacife algum para liderar uma família, para liderar um ministério na igreja local, para pensarmos em talvez, quem sabe, constituir uma família e sermos líderes sem a pessoa de Jesus. É impossível. É um padrão totalmente inalcançável, se é que você ainda não entendeu. O Senhor só exige de nós perfeição, simplesmente assim. E a única maneira de você e eu estarmos diante desse padrão, aos olhos de Deus, aptos, aprovados, é por conta da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que você ainda mantém a sua confiança em si mesmo, nas suas competências, nas suas habilidades, no que você sabe, nas suas condições, você vai continuar falhando em olhar para aquele que é o único que pode lhe ajudar nessa tarefa inalcançável que o Senhor pede de nós. Nós não poderíamos suportar as exigências do Senhor sem o nosso Senhor Jesus. Sem aquele que é o nosso líder perfeito, líder nato, aquele que nos lidera para fazermos a vontade de Deus, seria impossível. Segunda lição é que, no final, o que realmente importa para nós não são, primeiramente, as nossas próprias necessidades e desejos, mas a vontade de Deus. Capítulo 1, verso 2 a 4, nós observamos isso. O problema é que fazemos exatamente o oposto.
E nós tendemos muitas vezes a colocar os nossos próprios desejos egoístas na frente da vontade de Deus. Mais cedo ou mais tarde, perceberemos que, além de não estarmos agradando a Deus, nós estaremos trazendo prejuízo para nós mesmos e para aqueles que estão próximos de nós. Para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos liderados, colegas de trabalho, para os nossos irmãos em Cristo. É isso que vai acontecer. A incrível mensagem do Evangelho, porém, é que somente Jesus colocou a vontade de Deus em primeiro lugar em sua vida. Somente Cristo conseguiu atingir esse padrão. Somente Jesus estava com o seu coração totalmente, absolutamente entregue à vontade de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Nós não podemos esquecer disso em nenhum momento. Que quando Deus exige que nós façamos a vontade dele, é olhando para Jesus. É porque Jesus já cumpriu. É porque Jesus, de fato, viveu toda a sua vida em prol de fazer a vontade de Deus. Nem um segundo ele pensou o contrário. Em nenhum momento, pequeno que fosse, ele pensou algo diferente disso. Por isso que ele é o nosso perfeito representante. Por isso que, mesmo quando nós não conseguimos atingir esse padrão que Deus espera de nós, nós, arrependidos, tristes, mas ao mesmo tempo alegres, porque nós podemos confiar naquilo que Jesus já fez por nós. Somente Jesus cumpriu a vontade de Deus de maneira perfeita, total, no seu lugar, no meu lugar. Nós perseguimos em tentar fazer o que Jesus já fez de maneira perfeita em nosso lugar. O fato de Jesus ter feito a vontade de Deus de maneira perfeita e nos representar não nos isenta de buscarmos isso. Pelo contrário, é um estímulo de maneira a agradecer a Deus por aquilo que nós já recebemos e nós queremos entregar tudo a Ele. Tudo que nós podemos. E isso sempre dependendo da vontade do agir de Deus em nossas vidas. A terceira lição é que a situação do povo judeu nos mostra que quando nós, e não Deus, for o centro da nossa vida, nunca estaremos satisfeitos com o que nós temos. Eu vou repetir. A situação do povo judeu nos mostra que quando nós, e não Deus, for o centro da nossa vida, nunca estaremos satisfeitos com o que temos. Versículos 5 ao 7. Infelizmente, essa é a triste história. Aliás, essa triste história não costuma andar muito longe da igreja local. É possível notar o desânimo tomando conta de alguns crentes que antes eram dedicados, fervorosos, estavam interessados na palavra de Deus, em usufruírem dos benefícios apresentados na palavra de Deus para aqueles que fazem parte da família do Senhor. Eles estavam interessados na causa do Mestre, mas com o passar do tempo, as dificuldades da vida no dia a dia, o desânimo transmitido por outras pessoas que estão dentro da igreja local, mas também fora da igreja, seus familiares, vários problemas de várias ordens, isso vai sugando a energia e vai fazendo com que aquelas pessoas que antes eram comprometidas fiquem apáticas, desanimadas. Intrigas entre irmãos, perseguição do mundo, tudo isso acaba por abafar a firmeza da nossa fé e da comunhão com Deus. Isso vai esfriando o nosso amor pelo Salvador, pela nossa igreja, pela igreja dele, que nós fazemos parte, a igreja local. Mas, por outro lado, ainda que os termos do nosso relacionamento com Deus têm algumas diferenças claras, nítidas, notórias,
entre os da aliança mosaica feita com Israel. Isso é um fato. É impossível notar as consequências que muitos crentes sofrem por conta do abandono, por conta do descaso com o Senhor. É basicamente isso que nós aprendemos na epístola, na carta aos Hebreus, capítulo 10, capítulo 12. E Deus, ele aplica isso na forma de disciplina, como um pai para com o filho. Agora, apesar do lado positivo da disciplina, da repreensão de um pai, e que produz um resultado positivo, é isso que o autor aos Hebreus nos ensina, mas também essa disciplina, essa correção, essa repreensão produz dor, produz tristeza. Hebreus 12, 11 diz: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Agora, graças à obra de Jesus Cristo na cruz, a maior consequência de não termos, aliás, a maior consequência que nós não recebemos da parte de Deus, ela já foi plenamente quitada. Ela já foi plenamente apagada. Ela já foi plenamente anulada. E essa consequência seria não desfrutarmos de um relacionamento verdadeiro com Deus no presente e para a eternidade. Não há nada pior do que isso. Não há uma consequência maior do que esta, de abandonarmos Deus, a sua vontade, o seu Cristo. É não podermos usufruir de um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus, aqui e agora, mas também para o futuro. Isso, graças à obra de Jesus na cruz, foi anulado. Nós não sofreremos mais essa consequência do nosso abandono a Deus. Isso deveria nos fazer repensar a maneira como nós temos entregado a nossa vida aqui e agora ao Senhor. A quarta lição é que aprendemos com o arrependimento do povo judeu que os braços do Senhor estarão prontamente abertos para nos perdoar quando nós nos voltamos para Ele, de maneira sincera, de maneira contrita, por estarmos pecando com as nossas prioridades desordenadas. É isso que nós vimos no versículo 12. A igreja precisa, sob a graça, sob a atuação soberana de Deus, imitar as reações dos judeus nos dias de Ageu diante das exortações da palavra de Deus. Mas em lugar disso, infelizmente, o que muitas vezes nós testemunhamos são ações como desobediência, desvalorização das Escrituras, amor ao dinheiro, status, poder, perda de identidade de um povo santo, de um povo separado para Deus. Talvez também precisemos da repreensão de Deus, mudada, ajudar, seguida da ação de impelir o nosso espírito, de Deus impelir-nos à sua obra, a respondermos positivamente à sua palavra. Mas como essas atitudes, elas cabem à exclusiva vontade, ao plano e domínio de Deus, a parte que nos cabe como igreja de Cristo é com um coração contrito, um coração sincero, ouvir as palavras do Senhor e nos dedicarmos a obedecer essa palavra, temer o Senhor e trabalhar para Ele, usar o que nós temos, quem somos, para o seu serviço. É isso que nos cabe. A oferta de vida de Cristo proporciona para nós verdadeira possibilidade de perdão quando nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus.
é a vida de Cristo que proporciona para você e para mim perdão verdadeiro. No final das contas, não é se você cumpre uma lista de regras, se você faz um cronograma e no final do ano você percebe que cumpriu ali na sua mente, à risca. Não. É a obra de Cristo, é a oferta de vida de Jesus que proporciona para você e para mim verdadeiro perdão. E Deus está com esse perdão à nossa disposição por causa do seu amado Filho, nosso amado Mestre, Cristo Jesus. Quinta e última lição. Deus não somente nos perdoará, mas Ele despertará o nosso interior para fazer a vontade dEle. Eu creio nisso. A verdade é que não teremos Deus como prioridade em nossas vidas, a não ser que Ele haja de maneira sobrenatural em nossos corações, despertando-nos para fazer a vontade dEle. É Ele quem faz isso, Ele quem nos impulsiona, Ele quem chama a nossa atenção e nos capacita para que tenhamos uma atitude positiva, de resposta positiva a Ele. Ele agindo dessa maneira sobrenatural dentro dos nossos corações. Se não acontecer conosco semelhante ao que nos é dito, que aconteceu com Lídia no livro de Atos, onde o Senhor lhe abriu o coração para entender, atender as coisas que Paulo dizia, nós não nos submeteremos à mensagem divina dirigida a nós, inclusive essa. Deus precisa agir. E a minha oração é que Deus, de fato, haja em nossos corações, continue agindo em nossos corações. Precisamos de uma intervenção externa para que isso aconteça. Essa verdade, ela nos humilha, ela nos coloca em uma posição de total dependência de Deus, até mesmo para colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Nós precisamos dele. Tudo vem dele. Tudo depende dele, tudo depende da ação dele. E a obra de Cristo fundamenta a obra do Espírito em nós, habitando em nosso interior, mudando os nossos desejos em sintonia à vontade de Deus. É exatamente por conta daquilo que Cristo fez que o Espírito pode ser enviado e pode habitar no seu coração e pode ministrar a vontade de Deus no seu coração, transformando os seus desejos, transformando os meus desejos, as minhas motivações, para que nós estejamos em sintonia com a vontade de Deus. Lembra do que nós falamos no começo? Prioridade não é o que nós afirmamos com palavras, é o que nós sustentamos com o nosso tempo, com o nosso esforço, com a nossa atenção, com o nosso sacrifício. Os judeus queriam a bênção de Deus, queriam a proteção de Deus, queriam a presença de Deus, mas não davam a Deus o lugar que era somente dele. Construíam suas casas enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas, talvez acreditando que quando tivessem mais tempo, quando tivessem mais conforto, quando tivessem mais recursos, então colocariam Deus em primeiro lugar. Mas prioridade não começa quando algo está sobrando nas nossas vidas. Prioridade começa quando decidimos quem ocupa o centro das nossas vidas. E quando o centro não é Deus, tudo ao redor perde o eixo. Isso só é possível de ser cada vez mais experimentado por nós por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Não esqueça disso, jamais. É isso que vai me impulsionar a tomar as decisões que Deus quer que você tome. Qual a nossa maior prioridade hoje? Saiba que isto tem determinado e continuará determinando o curso das nossas decisões
das nossas ações. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos comunica a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, pela graça do Senhor, pela Tua misericórdia, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, a internalizarmos, Senhor, de maneira tal a Tua verdade revelada na palavra do Senhor, de maneira que as nossas ações transbordem esse entendimento, transborde aquilo que nós confessamos de maneira prática. Abençoa cada um aqui, ó Deus, aqueles que não puderam vir. Abençoa o Teu povo, edifica, amadurece, para que nós, de fato, coloquemos o Senhor como o alvo supremo, o centro das nossas vidas. E sempre quando nós percebermos que estamos falhando nisso, possamos voltar os nossos olhos para o nosso Senhor Jesus. Empolgados por aquilo que Ele já fez por nós, possamos dedicar nossa vida de maneira grata ao Senhor, sempre recomeçando e buscando crescer cada vez mais. É isso que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.